é o capítulo 18, que foi proposto. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1 e item 2. E daí veio nos falar da parábola das bodas. Vocês vão enxergar aqui outra linha. Bom, vamos começar a leitura então da parábola das bodas. Depois que a gente lê a parábola, a gente vai fazer um breve estudo dessa parábola. Então, parábola das bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quanto encontrardes. Indo aqueles servos pelo caminho, reuniram-se todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, gente, essa parábola, ela é, quando eu lia ela, sempre eu achava muito difícil de entender, né? Fala em bodas, em festa, que festa é essa? Então agora no decorrer dos slides nós vamos ver porque Jesus nos falava
por parábolas. Então, o que são as parábolas? Aí eu fui pesquisar lá no livro do Consolador, quando perguntam a Emmanuel sobre as parábolas, e ele responde: as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, lá naquele tempo, quando Jesus veio contar essa parábola, 2024 anos atrás, a gente pouco entendia, como eu até pouco tempo também não entendia, eu achava muito difícil entender essa parábola das bodas. Então, Jesus, lá naquele tempo, já plantou essas sementinhas no nosso coração, na nossa consciência. E desde lá a gente vem aprimorando esses conhecimentos, até chegarmos hoje aqui e vamos aprender mais um pouquinho. Então, é como essa semente vai desabrochar hoje em nós, e nós vamos entender essa parábola. E ali, nós vamos ver os itens de 1 a 12 que aparecem lá na parábola, que vão nos esclarecendo já algumas coisas. O que queria dizer o rei na parábola? Que ele fez aquela festa de bodas, né? O rei convidou para fazer uma festa de bodas. E quem é o rei então na parábola? Para nós, o rei é Deus. Jesus queria nos contar que Deus ia fazer uma festa. Quem é o filho? Jesus. O que significa as bodas do filho? A chegada do Evangelho à Terra. Quando a gente viu as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, a gente viu que na segunda, Moisés veio nos trazer as leis, né, o decálogo, os 10 mandamentos. E depois Jesus veio nos orientar como usar aqueles 10 mandamentos e todos os outros que tinham lá que Moisés fez, como nós íamos usar com outra forma, através do amor, através da fraternidade, através do seu Evangelho, da sua passagem aqui na Terra, dos seus exemplos, porque Jesus é o nosso exemplo mais perfeito que a gente deve seguir. Então, as bodas é a chegada de Jesus em nós. O reino dos céus, a festa de núpcias do reino dos céus. O reino dos céus é a morada dos espíritos puros, tais como Jesus. Então, nós estamos agora numa morada imperfeita, nós estamos aqui na Terra. Nós vamos chegar ao reino dos céus, que é a morada dos espíritos puros. Mas para isso, nós vamos ter que nos esforçar. Nós vamos ter que nos esforçar para participar dessas bodas. E nós vamos ver como vai acontecer isso. Os servos. Quem são os servos? Os servos são aqueles que saíram para convidar o povo para a festa de núpcias, que seríamos nós. Mas os primeiros a serem convidados foram os profetas, os apóstolos, os missionários, que Deus manda à terra de tempos em tempos. Esses são os primeiros servos que vieram nos fazer os convites, como Moisés, depois Jesus, Isaías, né? Muitos outros, Jeremias. Então eles vieram de tempos em tempos nos fazer esses convites. E a gente, sem entender, muitas vezes, como ali os convidados, não aceitamos esse convite. E por isso hoje estamos ainda nos esforçando para isso. Os que não ligaram, os primeiros convidados. Então os primeiros convidados são os hebreus, aquele povo lá de Moisés, lembram? Eu acho que eu fiz essa doutrinária aqui das 3 revelações. Então, os hebreus é aquele povo que já acredita num único Deus. Então eles foram os primeiros
convidados, mas também não entenderam o convite, porque o primeiro convite foi feito aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que determinavam, que tinham o poder na mão e queriam só para eles. E depois, então, o outro convite, os outros convites foram a todos aqueles que não participavam lá dos doutores da lei. Os que não ligaram ao convite são os que não se esforçam no bem. Quando a gente não se esforça no bem, quando a gente não quer trabalhar, se esforçar para participar dessa festa, o que a gente faz? A gente não pratica o bem, não se esforça e não participa, como a gente vai ver no decorrer da festa. Os que massacraram os mensageiros. Então, muitos daqueles servos, todos, inclusive Jesus, que vieram nos fazer os convites, foram judiados, foram massacrados e foram mortos. Os bons e os maus. Os bons e os maus somos todos nós. Túnica nupcial. O que a túnica nupcial representa? A pureza das intenções. Trevas exteriores. O camarada que não foi com uma traje nupcial foi atado de pés e mãos e foi conjugado às trevas exteriores, que são as nossas incertezas, as nossas inferioridades. E o que foi servido na festa? O jantar e as iguarias preparadas. Então, são os ensinamentos espirituais. Se por um lado os alimentos fortalecem o corpo, os ensinos espirituais fortalecem o espírito. Então, essas são alguns itens que a gente vai entender melhor essa palavra. Então, por que Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento? Por que será? Como a gente viu, o reino dos céus é aquele reino onde o povo, os convidados de coração puro, irão participar. E a festa de casamento é só alegria. Então, quando a gente tiver o coração puro, a gente vai participar da festa no reino dos céus com alegria. Primeiro, o rei convida as pessoas especiais, e esses recusam, que são o povo hebreu, que acredita no único Deus. O convite, então, é estendido a todos, indistintamente, porque aqueles primeiros não foram, não quiseram aceitar, se sentiram com o poder e não queriam abrir mão, não queriam demonstrar amor, paz, fraternidade. Então, vieram os segundos, os outros convidados. Como o rei, como que isso aconteceu? É como se o rei andasse entre nós fazendo esse convite. Mas ao iniciar a festa, e mesmo sabendo que ele tivesse convidado todas as pessoas, alguém não foi trajado adequadamente para essa festa. Sempre tem um, que a gente convida, às vezes, para uma festa e às vezes a pessoa não vai adequadamente. Hoje a gente pode pensar assim: bom, eu vou numa formatura, e daí a formatura a gente sabe que a gente tem que ir com uma roupinha menorzinha, Não vou estar lá na formatura de short ou de biquíni. E aquela pessoa foi com uma roupa inadequada. Por exemplo, pode ter ido de bermuda e camiseta. E daí ela está fora do contexto daquela formatura. Então isso aconteceu nessa festa do Reino dos Céus, onde um dos convidados não foi com a veste apropriada. Ou mesmo a gente vai na praia de maiô, de biquíni, de short, e
uma pessoa chega lá na praia de touca, de luva, de cachecol, de bota, também não está vestido adequado. Então assim aconteceu nessa festa. E o rei deveria esperar isso, que alguém fosse diferente? O outro ponto curioso da parábola é que o rei se desagrada com a recusa e destrói a cidade. Mas mesmo assim, ele mantém a festa. Então Jesus fez os convites, não aceitaram, não foram à festa, ainda mataram os servos que foram fazer os convites, e Deus, que é o que fez o convite para a nossa festa no reino dos céus, ele é tão bom, tão misericordioso, tão compassivo, que ele não desistiu da festa. Mesmo sabendo que nós muitas vezes não vestimos aquela veste nupcial. Ele continuou, ele manteve a festa, porque ele quer um dia nos ver lá nessa festa, devidamente com o traje nupcial. Então, falando dos primeiros convidados, quem eram eles? Daí vai repetir aqui, ó. É o povo hebreu, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teria colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, como eles já acreditavam num Deus único e não aceitaram esse convite de replicar, de participar desta festa, eles não colheram o fruto que já tinham lá, a semente nos seus corações. E Deus não desistiu, ele continuou com a festa. Quem são os enviados? Então, os enviados do rei, que a gente já viu lá naquela lista, né, são os profetas que os vinham exortar, estimular a seguir a trilha verdadeira da felicidade. E que trilha é essa? A trilha do Evangelho de Jesus. Porque essa festa é a chegada de Jesus com o seu Evangelho como exemplo para a nossa existência terrena. Então, quem são os convidados que se excusam, que evitam esse banquete? São as pessoas mundanas também, que absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. E aqui nós vamos chegar a um ponto que a gente vê, que ali disse na parábola, que muitos foram para o campo, outros foram para suas residências, outros foram para os seus trabalhos. E o que aconteceu? Isso quer dizer que muitas vezes a gente se apega muito à materialidade. A gente quer saber só de nós mesmos, a gente é muito egoísta. A gente quer saber de adquirir, de progredir, né, na matéria, ter mais, ter mais e ter mais, e esquece das coisas celestes. Então, aqui vem nos falar da túnica nupcial. A túnica nupcial é preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da núpcia, da túnica nupcial, isto é, ter o puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, lembrem que lá na festa, quando todos foram, os bons e os maus, que aceitaram o convite, quando o rei chegou na festa, ele viu que tinha um lá que não estava com o traje de núpcia, né? Não estava com a roupa adequada para participar da festa, e ele perguntou:
tu chegaste aqui na festa, se tu não estás com o traje adequado? E aquele ficou quieto no seu canto. E daí o rei mandou que os seus servos o atassem e colocassem para fora da festa. Porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. O que quer dizer isso? Agora nós vamos ver então, trazer essa palavra na nossa reflexão espiritual. Então, trata muito da nossa evolução, trata muito das nossas reencarnações. Porque pensem assim, nós estamos aqui. Lembrem que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Todos os sentimentos, todas as emoções, todas as percepções, todas as ações, todas as palavras que a gente diz ou que a gente ouve ficam gravados no nosso perispírito, que é a nossa roupa do espírito. Esta roupa, eu vou dizer que esse nosso perispírito, essa veste nupcial. Por quê? Quando nós chegarmos, depois do desencarne, na outra dimensão, nós vamos estar com o nosso perispírito, que é a nossa veste do espírito. Então, chegando lá, nós vamos estar com aquela veste. E daí tudo vai estar marcado lá. As coisas boas que eu fiz são pontos de luz. As coisas ruins que eu fiz, as coisas que eu não fiz, as coisas que eu fiz pela metade, ou as coisas que eu omiti, que eu fiz que não era para eu fazer. Eu fiz de conta que não enxergava, que não ouvia. Então isso tudo fica marcado no nosso perispírito, daí em pontos mais escuros. E daí essa é a nossa veste nupcial. E daí a gente chega lá na outra dimensão. Aí lembram que tem aquela equipe nos esperando? E todos percebem como eu chego lá. E daí então, eu também percebo como está a minha veste. E daí eu vejo o quanto eu poderia fazer e não fiz. E daí a minha veste está sem botão, sem bolso, está rasgada, descosturada, desbotada, amassada. E daí a gente pede para voltar, para reencarnar e para ajustar essa veste nupcial de novo. E daí a gente chega aqui, né? A gente faz aquele planejamento, né? Conforme eu vi o meu perispírito lá, como ele estava, com pontos de luz, com pontos escuros, as coisas que eu tinha que fazer, refazer e outras coisas que eu tinha que aprender, porque eu não fiz. Que são as nossas virtudes, né? Paciência, resiliência, resignação, humildade, amor, fraternidade. Então todas essas coisas eu volto, eu peço para vir para aprender de novo. E daí eu venho. Só que tem uma coisa, a gente esquece, porque esse nosso corpo físico ele é muito denso, então a gente esquece das coisas que veio fazer. E daí então a
a gente está aqui hoje ouvindo, orando, recebendo as energias para reorganizar, para refazer, para melhorar a nossa veste. É como ir lá na costureira e deixar a nossa roupa lá para ela arrumar. Só que não vai ser a costureira que vai arrumar a minha vestimenta. Cada um de nós tem que se esforçar. Cada um de nós tem que fazer esse trabalho. Não é o outro que vai me ensinar a ter paciência. Aliás, é o outro. Desculpa, mas é o outro que vai me ensinar a ter paciência. Porque lá em casa, às vezes, a gente tem uma pessoa, né, que nos mostra que a gente tem que ter a paciência. Então, eu vou ter que ter a paciência. Mas, ele me aponta o que eu tenho que melhorar na minha vestimenta. Mas eu que tenho que me esforçar para ter aquela paciência. Eu que tenho que me esforçar para ser humilde. Eu que tenho que me esforçar para vir aqui no Centro Espírita e ficar ouvindo as palestras, a doutrinária, as orações, as preces, recebendo. É nós, cada um de nós vai fazer esse papel individual, para não chegar lá na festa com a vestimenta inadequada, e daí temos que voltar. Mas não tem problema. Ali disse na parábola que Deus, que o Rei, continua, Ele é firme no propósito dele. Ele não vai desistir de nós. Ele não vai desistir dessa festa. Mesmo sabendo das nossas imperfeições. Ele é muito bondoso, Ele é infinitamente caridoso, compassivo e sempre está pronto para nos receber, igual lá o filho pródigo que foi recebido pelo seu pai de volta, que nada mais é Deus recebendo todos nós, e que nós possamos então reparar as nossas vestes enquanto estamos aqui, enquanto estamos hoje aprendendo e sabendo o que nós temos que fazer. É esse o nosso papel: nos melhorar, nos dar condições para fazer as nossas reformas íntimas. São essas reformas na nossa veste, no nosso perispírito. Porque se a gente vem com ele marcado, a gente tem muitas dores, muitas angústias, muita depressão, muita ansiedade, muita dor de cabeça, muita dor de estômago. Lembram as energias que a gente recebe? Está tudo no perispírito. E ele reflete no nosso corpo físico. E daí, quando ele reflete no nosso corpo físico, se apresentam em doenças. E essas dores vêm para nós termos resiliência, resignação, humildade de receber cada uma e não ficar blasfemando. Por que Deus me deu essa dor de cabeça? Por que agora, depois de velha, eu tenho dor na perna, dor no pé, dor no ombro, dor não sei aonde, lá na coluna? Então a gente não pode ficar reclamando, porque se a gente continuar reclamando, a gente vem de novo com essas mesmas coisas para curar. E daí a nossa veste vai de novo ser inadequada. Então nós temos que aproveitar essa chance. Vamos aproveitar. Um pouquinho, não é eu chegar agora em casa, agora eu vou só. Não, porque as situações vão acontecer para nos abalar. E acontece todos os dias. Não bate lá na porta uma tia que a gente não vê há muito tempo, que é muito chata.
Ah, mas agora no verão a nossa casa enche. Porque é verão, todo mundo vem para ir para a praia. Aí eu fico lá cozinhando, limpando o banheiro, que eles largam o maiô no chão, né? Então, essas coisas acontecem. E é nessas situações que a gente tem que aprender a ter firmeza na paciência, na resiliência, na resignação. Vou repetir de novo. É assim. Ou a vizinha que fica lá no parapeito da janela, né? Só olhando, ó, a fulana saiu tal hora, voltou tal hora. Ah, o vizinho comprou um carro novo, mas como que ele comprou aquele carro novo? Então, se eu me afetar com essas coisas, eu vou amassando, triturando, rasgando o meu traje nupcial. Daí eu vou chegar lá na festa mal vestido. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Já que estamos aqui e hoje aprendemos isso, um pouquinho de cada vez. Hoje pega um botão, amanhã costura um buraquinho, amanhã faz a bainha, depois de amanhã já corta o pedaço que já está muito largo, muito comprido. Certo? Vamos fazer isso. E agora eu já falei tudo. E vamos lá agora para a mensagem final. Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me, deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvesse te seguir, tu andarias todo o caminho comigo. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 dos caminhos da vida, apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e de teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Então, vamos refletir sobre tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Que Jesus, que Deus continue fazendo esse convite da festa no reino dos céus. Que nós possamos vestir essa veste e chegar lá adequadamente, cada um no seu compasso, cada um com as suas responsabilidades. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, e obrigado.